Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia do Brasil, aula 6, Espaço Urbano Brasileiro e sua dinâmica. A nossa aula de hoje se organiza em 4 momentos. O primeiro momento, as características da urbanização brasileira. No segundo, as raízes da urbanização brasileira. No terceiro momento, evolução do grau de urbanização do Brasil e, por fim, os problemas urbanos no Brasil. Observe que o objetivo da aula de hoje é compreender como acontece o fenômeno da urbanização no Brasil, quais são as suas origens e como esse fenômeno se expressa no espaço geográfico brasileiro hoje. Inicialmente, é interessante que reconheçamos as características da urbanização brasileira. Posso resumir para você em 3 pontos principais, que são os seguintes: uma urbanização rápida, uma urbanização desigual e excludente. Perfeito? Agora vamos adentrar em cada uma dessas características. A expansão da urbanização no Brasil é recente, é nova. A urbanização brasileira ela é muito recente, nova. De fato, o Brasil passou a ser um país urbano em 1970, portanto, na segunda metade do século XX. Se nós formos comparar com países europeus, a nossa urbanização é muito jovem, porque os países europeus, na sua maioria, foram urbanizados ainda no século XVIII, no século XIX, né? O processo de industrialização levou à migração campo-cidade e conduziu à urbanização desses países, perfeito? Ainda no século XIX, século XVIII. O que acontece é que o Brasil, além de ter uma urbanização recente, jovem, essa urbanização ela foi muito acelerada, muito rápida. Em poucos anos, né, em poucas décadas, o Brasil se tornou um país urbano, ou seja, com mais de 50% de sua população vivendo em cidades. Imagina um fluxo muito grande de pessoas indo para as cidades em um período curto de tempo. Que vai acontecer? Exatamente, a cidade não estava preparada para receber esses fluxos migratórios tão intensos. Como consequência, você vai ver ausência em infraestrutura básica de habitação, problemas de drenagem, perfeito, das cidades, a violência urbana e uma série de outros problemas que irão conduzir à urbanização brasileira. Outro ponto importante que a gente precisa entender é que a nossa urbanização foi marcada por algumas desigualdades, como, por exemplo, a formação de apenas algumas grandes cidades, algumas metrópoles somente, aquelas mais importantes, que concentram a maior parte da riqueza do Brasil, das indústrias, enquanto que a maior parte do território brasileiro você vai encontrar cidades de porte pequeno ou cidades médias que não têm muitos serviços, não são muito equipadas, perfeito? Então a nossa rede urbana você vai encontrar poucos pontos adensados de serviços e comércio, poucas cidades equipadas. Como você observa aqui na imagem, ó, ao mesmo tempo que você encontra cidades equipadas com comércio e serviços avançados, você vai encontrar também nessas mesmas cidades áreas periféricas, áreas, digamos assim, com ausência de infraestrutura, com ausência de toda a drenagem adequada, de habitação adequada, de segurança, etc. Bom, as origens da urbanização brasileira remontam aí o período que você tem que resgatar da colonização, processo de colonização brasileiro. Então podemos dividir um pouco esse movimento que levou à urbanização brasileira. De fato, como eu falei, o Brasil só se torna um país urbano em 1970. Mas existe um longo trajeto, um percurso para a gente entender um pouco as cidades e a distribuição espacial das pessoas no território brasileiro. No primeiro momento, século XVI, o surgimento dos primeiros núcleos urbanos, digamos assim, ao longo do litoral, com a produção da cana-de-açúcar. Milton Santos, inclusive, já colocava que o Brasil tinha um urbanismo de fachada. Era um urbanismo que estava ligado apenas ao litoral. Você tinha algumas construções, alguns adensamentos no litoral, aqui no mapa, como você observa, perfeito? Ligados aí à cultura, à cana-de-açúcar. E
Quando você adentrava mais, saía do litoral e entrava no território brasileiro, você vê que esse urbanismo inexistia, né? Aparecia simplesmente uma área rural, espaço agrário, perfeito? Então, urbanismo muito de fachada, muito ali no litoral. Já nos séculos 17 e 18, acontece no Brasil um movimento que penetra a urbanização no território brasileiro, exatamente com a descoberta de ouro, né, de metais ali nas Minas Gerais, como você observa, Mariana, Sabará, Ouro Preto, Vila Rica. São cidades que irão aparecer, surgir em decorrência dessa atividade da extração aurífera. Perfeito? Então, são cidades, inclusive, históricas aí, que conduzem o processo de urbanização, começando a sair do litoral para o interior do território brasileiro, na região sudeste. Século XIX, então, se começa realmente um processo de urbanização, que podemos dizer, mais intensivo, né, comparado aos outros períodos. Por quê? A produção do café no sudeste brasileiro vai atrair, vai trazer, vai conduzir, né, a um movimento de pessoas, de imigrantes italianos, etc., que irão para a região sudeste do Brasil trabalhar na lavoura cafeeira. Isso vai conduzir um adensamento populacional nessa região. Perfeito? Ao mesmo tempo que na região norte nós vamos ter a extração do látex, principalmente Belém e Manaus serão os pontos principais de escoamento desse látex, da borracha. E Belém e Manaus serão a expressão urbana desse ciclo aí gomífero na Amazônia. Perfeito? Então, você tem alguns pontos no século XIX do território brasileiro que começam a ganhar características urbanas. Bom, avançando um pouco mais, no século XX, de fato, é que você vai ter um movimento intenso de urbanização. A partir de 1930, no período aí de Getúlio Vargas, que começa a implementar um processo industrial no Brasil. Lembra que a urbanização ela é parceira da industrialização. Se você tem um processo industrial, esse processo tende a puxar, a conduzir ao movimento de urbanização, perfeito? A conduzir ao movimento de pessoas migrando do campo para a cidade, para trabalhar exatamente nessas indústrias, nesse espaço industrial. E o Brasil começa então a ganhar contornos urbanos a partir de 1930 com a indústria de base e a mecanização do campo brasileiro, né? O que vai acontecer é que muitas pessoas irão migrar do campo para a cidade, perfeito? Irão migrar, sobretudo, para os polos dinâmicos da industrialização brasileira, saindo do Nordeste, por exemplo, imigrando para o Sudeste, saindo do Norte, migrando para o Sudeste brasileiro, para buscar emprego, melhores condições de vida na cidade. Então irá explodir, essas cidades irão explodir, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, perfeito? Minas Gerais, irão receber esse fluxo populacional e iam se tornar cidades adensadas, grandes metrópoles nacionais. Como você observa neste gráfico, então, a evolução da população urbana e da população rural no Brasil de 1950 a 2010, ela é conduzida da seguinte maneira, olha só, conforme aumenta a população urbana, reduz a população rural, é o fluxo, êxodo rural, saída do campo, perfeito? Para a cidade. E quando chega finalmente em 1970, a população urbana ultrapassa a população rural, é quando o Brasil ganha finalmente o caráter de um país urbano. Eu trago para você que até 1940, porém, o Brasil ainda tinha somente 31% de sua população vivendo em áreas urbanas, né? Em 1940. 30 anos depois, em 1970, essa população urbana passa de 31% para 55%. Então, um fluxo muito grande em 30 anos. As pessoas migraram com muita força, com muita densidade para esses espaços urbanos, conduzindo a um fenômeno da urbanização acelerada, perfeito, muitas vezes excludente. Atualmente, o Brasil ele atinge 85% de pessoas residindo em áreas urbanas. Então, a nossa urbanização, resumindo, ela tem como característica principal ser recente, acelerada e desigual. Eu quero mostrar para vocês agora a evolução do grau de urbanização no território brasileiro.
exatamente para você entender como essa urbanização é mais acelerada em algumas regiões e menos acelerada em outras. Perfeito? Então preste bem atenção nessa sequência de mapas, que elas são muito interessantes para você conduzir a esse raciocínio. O grau de urbanização em 1940. Perceba então que os pontos verdes são cidades, perfeito? Que tem aí um percentual de urbanização, são áreas que têm um percentual de urbanização. Conforme o verde se transforma, por exemplo, em vermelho, é onde eu tenho maior grau de urbanização, mais pessoas vivendo em cidades. Então, olha só como é que era o Brasil em 1940. A estrutura territorial do Brasil urbana. Uma urbanização no litoral, né? Olha só o litoral brasileiro. Algumas cidades importantes, aqui aí você vê Belém, aqui no norte, né? Mas assim, o sudeste já tinha uma grande densidade, uma porção forte de cidades, população urbana, né? Sudeste, aí o nordeste, parte aqui do norte. Então, observe bem agora como isso vai se tornar cada vez mais forte. Em 1940 para 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Olha só a característica do território brasileiro ao passar de todas essas décadas. Essa mancha vermelha significa grande grau de urbanização, cidades muito numerosas em termos demográficos, perfeito? Populações urbanas adensadas. Então você observa que a urbanização brasileira começa a mostrar sua cara em 2010, adensada, desigual, sudeste conduzindo todo o processo, com indústrias de base, indústrias automobilísticas, etc., que irão atrair o fluxo demográfico de outras regiões brasileiras. Mas você observa o litoral, olha só, o litoral brasileiro, e também a urbanização no centro-oeste começa a aparecer também aqui em Brasília, né, conduzindo até Belém. Perfeito? Então essa é a urbanização, retrato do processo de urbanização desigual no Brasil. Se eu for andar aqui mais para a porção oeste brasileiro, olha só, eu não vou encontrar muitas cidades, eu não vou encontrar muito adensamento populacional. A população em 2017 se comporta dessa maneira, né? Só reforça o grau de urbanização dessa região sul e sudeste do Brasil. Perfeito? Onde eu tenho ali São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles nacionais. Tudo bem? Bom, o que é importante a gente entender é que esse ritmo de urbanização acelerado começa a reduzir a partir de 1980. Professor, como assim começa a reduzir? Na verdade, a urbanização brasileira, a partir de 1980, 90, continua crescendo, mas em um ritmo menos acelerado, em um ritmo menos intenso. Tá? A velocidade dela reduz. Olha só o gráfico aqui. Ó. O gráfico ele tende a ficar em linha reta, digamos assim, estabilizar o processo de urbanização. As taxas de crescimento da população urbana tendem a diminuir o seu ritmo de crescimento. Então, o que vai acontecer? Um fenômeno que tem acontecido no Brasil aqui na década de 80, 90, 2000, é que há uma concentração dessas pessoas tendendo a viver em cidades médias, cidades pequenas e médias, aquelas entre 100 e 500 mil habitantes, de tal modo que a população dos aglomerados metropolitanos, as regiões metropolitanas, aquelas grandes cidades, por exemplo, as metrópoles, elas têm crescido menos do que as cidades médias. Em outras palavras, as cidades médias em ritmo, elas crescem mais forte, hoje em dia elas têm crescido de maneira mais acelerada do que as metrópoles. Isso significa dizer que as metrópoles não têm crescido? Não, as metrópoles continuam crescendo. Só que as cidades médias crescem hoje em ritmo mais acelerado. As pessoas tendem a morar em cidades de porte médio e pequeno, onde, por exemplo, a violência ainda é um pouco menor, ainda não é aquela violência brusca das metrópoles, perfeito? O mercado de trabalho tende a ser menos disputado, menos concorrido nessas cidades médias. E, de fato, a habitação é mais barata, entre outras coisas, tende a atrair pessoas, né, a
morarem nessas cidades. Então elas crescem em ritmo mais acelerado hoje do que as metrópoles, os grandes aglomerados metropolitanos. Porém, hoje em dia também essas cidades médias, assim como, lógico, as metrópoles, sofrem com problemas urbanos, né? Problemas que são evidentes no dia a dia desses habitantes citadinos, como, por exemplo, a urbanização acelerada e desordenada, ela leva, por exemplo, a uma ausência de planejamento urbano, né? Os gestores municipais tendem a não administrar de maneira correta o espaço urbano, perfeito? A fazer obras eleitoreiras que tendem a se reeleger simplesmente pelo fato, por exemplo, de asfaltar uma via, asfaltar um local estratégico aí, onde ele vai ganhar voto. Porém, as obras principais de drenagem, de infraestrutura, ficam para depois. Como consequência, então, você vai ter alagamentos na cidade, trânsito caótico, perfeito? Uma série de desigualdades sociais, pedintes pelas ruas. Você vai encontrar problemas de violência urbana, um conjunto de elementos que tendem a aparecer com evidência no Brasil. O trabalho informal, a ausência de emprego, pessoas que trabalham, por exemplo, sem carteira assinada, que trabalham pelas ruas, né? Os trabalhadores ambulantes tendem a se proliferar nas cidades brasileiras exatamente por essas desigualdades, esses conflitos que são evidentes decorrentes da urbanização brasileira. Perfeito? Favelização, tá certo? O processo de segregação socioespacial são elementos que marcam a urbanização brasileira. A periferização, né? Tudo isso leva a uma urbanização desigual e excludente no Brasil. Observe, então, que a urbanização brasileira ela tem todas essas características que eu trago para você aqui nesse slide, tentando resumir um pouco o que você precisa entender. Perfeito? Vai ficar aí para você ler um pouco sobre a urbanização no Brasil, as causas, as consequências e esse processo, como ele acontece em cada região de uma maneira desigual. Beleza? Por hoje a aula termina por aqui. Espero que você faça os exercícios, tá certo? Continue os estudos e nós iremos nos reencontrar para trabalharmos o próximo conteúdo, que é o espaço agrário brasileiro, conceitos importantes e caracterização. Um grande abraço e até a próxima.